pessoal, meu nome é Maria Aparecida, eu sou voluntária do programa Residência Pedagógica e hoje eu vou apresentar para vocês o meu relato de experiência do terceiro módulo do programa. Espero que gostem. O meu relato de experiência ele será a respeito do terceiro módulo do programa. Aqui estão as informações. A Escola Campo, no qual foram desenvolvidas as atividades, foi o Instituto Federal de Pernambuco, Campus Vitória de Santo Antão, e as séries que foram desenvolvidas foi no segundo período de Química, que foi a turma E no quinto período de Química, que foram as turmas C e D. No caso, eles são do ensino médio integrado, integrado com os cursos de agroindústria e agropecuária. Então, aí essas séries, esses anos, correspondem ao primeiro e segundo ano do ensino médio. O orientador foi o professor Ronaldo Dionísio e o preceptor foi o professor Etelino Melo. Essas atividades, elas iniciaram em outubro de 2021 e foram finalizadas em março de 2022. Como introdução, eu trouxe aqui essa citação de Almeida e Pimenta, que ela fala o seguinte: durante o curso de graduação começam a ser construídos os saberes, as habilidades, posturas e atitudes que formam o profissional. Em períodos de estágio, esses conhecimentos são ressignificados pelo aluno estagiário a partir de suas experiências pessoais em contato direto com o campo de trabalho que, ao longo da vida profissional, vão sendo reconstruídos no exercício da profissão. Então, o programa Residência, assim como o estágio, ele nos oferece essa oportunidade de ir a campo, de conhecer o ambiente de trabalho, de ter a primeira experiência profissional. Então, quando a gente desenvolve as atividades no programa, a gente está tendo justamente já esse contato com o meio profissional, com a profissão que a gente vai atuar. A gente tem uma troca de experiências, conhece o ambiente que vai trabalhar futuramente no exercício da profissão. Aqui estão algumas atividades envolvidas que eu consegui elencar aqui em tópicos. Então, a gente iniciou com as observações de aula. Então, após a gente conversar com o professor, que seria o professor que lecionava a disciplina de Química nas turmas, a gente conversou com ele para que a gente pudesse observar as aulas. Então, nesse momento de observação, a gente pôde ver a postura do professor, como ele se relacionava com os estudantes, como eram lecionadas as aulas, e a gente também ter noção de que assunto que estava sendo lecionado, para futuramente, quando a gente precisasse ter as práticas, a gente já soubesse o que fazer. Logo após a observação, a gente já iniciou as preparações de aula e de materiais que seriam utilizados. Então, devido à pandemia do Covid, as aulas estavam sendo no estilo remoto. Então, a gente precisou preparar slide para lecionar as aulas e também a gente preparou alguns materiais de apoio que serão apresentados mais para futuramente. Então, a gente teve as regências, né? Após a observação, preparar as aulas, a gente teve as regências. Essas eram orientadas tanto pelos professores do programa, quanto o professor que lecionava a disciplina. Então, a gente teve orientação o tempo todo, o professor estava disposto a tirar dúvidas e a orientar realmente a gente no momento de fazer essas regências em sala de aula. E outro ponto importante é a formação pedagógica, que ela se dava por meio de reuniões e de encontros semanais, onde os professores, o preceptor e orientador do programa, chamavam alguns professores para dar palestras falando sobre vivências, falando sobre metodologias, formas de trabalhar mesmo, assim, coisas para enriquecer a carreira profissional, a formação curricular mesmo da gente, que estavam como os futuros docentes. Bom, aqui eu trouxe algumas atividades que foram desenvolvidas. Essa aqui é a foto da primeira regência do módulo 3, que foi a gente conversando com o professor, ele pediu que o próximo assunto a selecionado fosse o assunto de tabela periódica. Então, nós preparamos os slides e daí, para ter um maior aprofundamento, a gente preparou um quiz, que é um jogo de perguntas rápidas que a gente tinha o intuito de que os estudantes participassem ativamente da aula e também eles conseguissem mostrar como eles
aprenderam o conteúdo que foi explicado, como eles viram, como eles tinham entendido o conteúdo. Então, a gente aplicou esse quiz e foi muito bom, assim, os estudantes participaram bem, interagiram com a gente durante a aula, interagiram também com os colegas para responder e para saber o que era ali. Enfim, essa parte aí deu muito certo, a proposta do quiz. Bom, além das regências, a gente preparou alguns conteúdos para o canal do YouTube do Residência. A proposta do módulo era que a gente falasse sobre os elementos químicos da tabela periódica, certo? Então, eu e mais duas colegas, a gente apresentou sobre o enxofre e o cloro. Bom, e outra coisa também que a gente desenvolveu ao longo do módulo foram os mapas mentais. Esses mapas, eles serviam para orientar o estudante, para o estudante conseguir, assim, ter um contato com o conteúdo de forma mais objetiva e também mais relacionado com o cotidiano ou com coisa que eles estavam acostumados a ver, para eles conseguirem associar melhor o conteúdo que foi lecionado. Bom, e daqui eu trouxe os resultados positivos e algumas dificuldades que a gente encontrou durante esse período. Bom, dos resultados positivos, a gente tem a teoria com a prática, porque, de fato, quando a gente vai para campo, quando a gente vai ter regência mesmo em sala de aula, é para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu durante o período de formação, durante o período realmente que a gente teve ali no curso, para colocar em prática, para entender como se aplica, para entender como aquilo acontece. A gente também teve uma troca de aprendizados, já que a gente sempre trabalhava com professores que já tinham um período muito maior de tempo lecionando aulas, de contato mesmo com os estudantes. Então, ali a gente conseguiu ter uma troca de aprendizados, a gente conseguiu conversar, tanto o que a gente tinha aprendido de novo, quanto o que ele também já sabia de experiência mesmo de vida. A aproximação do ambiente profissional se relaciona também com a questão da teoria e prática, porque a gente foi a primeira vez que a gente, de fato, assim, a gente está iniciando a carreira profissional, então é muito importante ter essa aproximação do ambiente, conhecer o ambiente, para futuramente, quando a gente estiver realmente trabalhando, a gente já ter uma ideia do que fazer. Bom, o próximo tópico é o desenvolvimento de práticas no cenário atual. A gente está num cenário pandêmico, então o ensino está acontecendo de maneira remota. Então, as práticas desenvolvidas é um ambiente novo. Então, a gente tem uma experiência nova com tudo isso. Então, é muito bacana essa parte. E como dificuldades, a gente teve a baixa frequência dos estudantes nas aulas, a gente teve bastante problema com isso. A gente tinha poucos estudantes nas turmas. E também desinteresse por parte dos estudantes. Muitas vezes a gente fazia aula ou planejava atividades e às vezes os estudantes não estavam lá ou não respondiam às atividades. Bom, concluindo, o programa se mostrou muito importante para a formação curricular, pois proporciona que esta seja mais abrangente, preparando os docentes para as diferentes condições que poderão se deparar durante a carreira profissional. Então, bom, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado e até mais!